E já não é de hoje, né? O São Paulo, que já foi autobatizado de soberano, não está vivendo os melhores dias, melhores momentos, nem dentro de campo, principalmente fora de campo. Campanhas pífias, departamento médico lotado, denúncias de má gestão, desligamento de diretores recentemente, demissão de funcionários de diversas áreas, do departamento de rouparia, massagem, segurança, e alguns funcionários souberam, inclusive, que estavam demitidos num recente churrasco que o São Paulo fez lá no centro de treinamento. E após a goleada sofrida contra o Fluminense, né, Luiz Gustavo falou, a gente já vai reproduzir o que disse o Luiz Gustavo. E agora o que vazou, meus amigos, é que o DM estaria recomendando o uso de canetas emagrecedoras tipo Monjaro para os seus jogadores, alguns inclusive que passaram mal, com enjoo e fraqueza. Antes da gente colocar aqui a opinião oficial do São Paulo, né, o que o São Paulo realmente traz a público, é uma matéria que está no UOL, assinada por 2 jornalistas importantes, o Pedro Lopes e o Gabriel Sá, que ouviram médicos do São Paulo. Vem lá de dentro essa informação. Eu queria a opinião de vocês, porque assim, parece que o Castelo está desmontando. Cada dia é uma novidade ruim para o torcedor São Paulino. O que chama a atenção nessa matéria, claro que nós precisamos consultar um especialista, o médico já falou a respeito da indicação de uma caneta emagrecedora para determinados atletas. Segundo o médico, não vou lembrar o nome dele agora. É um nome complicado. Exatamente. Esse procedimento foi adotado com apenas 2 atletas, mas existem comprovações científicas e tudo mais. Bom, aí é uma questão médica e eu não tenho embasamento para falar a respeito do assunto. O que mais chama a atenção é que o departamento médico sofreu, ou o departamento de futebol sofreu com vários jogadores lesionados. Houve uma tentativa de modificação nos processos internos com pessoas profissionais que vieram das categorias de base do clube, de Cotia, porque lá tudo funciona, ou pelo menos aparentemente funciona. E essas pessoas, quando chegaram no departamento de futebol, encontraram uma certa resistência por parte de outros profissionais que já estão lá há muito tempo. Eu pergunto a vocês, não tem um comando? Quem é que manda no departamento? Se uma nova filosofia vai ser colocada em prática, quem é que vai respaldar isso? Então, vários processos internos foram ruins, foram atropelados, as pessoas não falavam a mesma língua, além do uso da caneta emagrecedora, e tem a ver com o aspecto político. Tanto é que depois o São Paulo, ou o presidente, decide tirar 3 estatutários, Chapecó, Nelsinho e Belmonte, e coloca o Márcio Carlomagno, que agora é o comandante do departamento de futebol. Abaixo dele apenas o diretor executivo Rui Costa e o coordenador Muricy Ramalho. Então, a matéria mostra, não é... o X da questão não está na caneta emagrecedora, e sim na falta de comando. O São Paulo é uma bagunça. E muitas pessoas que são sócias desse problema vão permanecer no clube. Essa cadeta, a gente não tem essa informação aqui, ela pode dar doping, não? Não. Não, isso não. Não corre esse risco, Não. pelo menos isso. O que vocês acham disso, hein? Se realmente for verdade. Kaká, eu vou na linha do Ivan. As pessoas têm que saber disso. E o São Paulo tem muito cacique para pouco índio. Historicamente, nessa gestão Júlio Casares, a gente tem lá, ou tinha pelo menos, Carlos Belmonte, Rui Costa e Muricy Ramalho. Tinham de lidar com o futebol. Hoje o Carlomagno que está sendo preparado, você me corrija se eu estiver errado, para suceder o Júlio Casares na presidência do São Paulo. É o correligionário do atual presidente do São Paulo. Ou seja, como é que ninguém sabe dessa história? Como é que essa história vaza e jogadores estão sendo tratados com caneta emagrecedora? E ninguém sabe disso, lá em cima, no comando do clube. Se alguém souber, por favor, o programa tem audiência, entre no ar aí, a gente abre espaço aí para algum diretor do São Paulo, dirigente, são tantos, alguém falar, né?
Mas é um problema do São Paulo, cara, que vem de longo tempo. Eu já falei aqui sobre quão mal fez a história do Soberano para o São Paulo, na primeira década desse século, ou do milênio, como queiram, quando ganhou o tricampeonato brasileiro, ficou à beira de ganhar em 2019, quase foi tetracampeão, e Jason, aquela coisa toda e tal, e aí o Juvenal Juvencio, com a mudança estatutária, começa a detonar o São Paulo, né? E o que me causa espécie, dessa matéria, que é estarrecedora, parabéns aos dois que assinam a matéria, inclusive o Gabriel Sá, que é meu amigo pessoal, o São Paulo, na consequência do vexame, né, para o Fluminense, demite o podólogo. Uma das cabeças entregues é a do podólogo. O que é isso? O podólogo tem a ver com um 6-0 que o time toma. A gente até conversava aqui fora do ar, né, Ivan, sobre quando você fala do Tite e tal, da possibilidade de acerto com o Internacional e tal. O Ivan é um entusiasta do trabalho do Tite. Eu acho o Tite um bom técnico, né, embora a passagem pelo Flamengo não tenha sido das melhores. Mas a questão não é técnico ali. Pode ressuscitar o Rinos Michels para assumir o São Paulo. Pode vir o Guardiola, não vai ter jeito. O buraco no São Paulo é muito mais embaixo. E esse é só mais um fato estarrecedor. E é bom que se diga, o podólogo é uma figura fundamental num clube de futebol. Agora, não é só isso, Ivan, Léo e amigos. O Bernardo toca no assunto da diretoria, só que a diretoria também não diz por que nos últimos anos o departamento médico do São Paulo está sempre cheio. Esse é um ponto mais grave. Acho que esse é o ponto mais grave. Belíssima matéria dos dois companheiros. Assino embaixo no que o Ivan disse. Isso demonstra toda a falta de comando pela qual passa o São Paulo hoje. É um clube extremamente desorganizado e isso tem reflexos no campo. Muito claro. E essa questão do departamento médico / departamento de fisiologia, isso precisa ser resolvido urgentemente para 2026. Só que em todas as oportunidades em que os dirigentes do São Paulo foram questionados sobre o assunto, ou eles saíram pela tangente ou eles relevaram um pouco o assunto. Falaram que não, algumas lesões a gente não tem como prever, algumas lesões acontecem realmente. Só com o São Paulo que essas coisas acontecem? Por que com o São Paulo? Só para dar o devido crédito aqui, o nutrólogo é o Eduardo Rauen. Exatamente. Exato, ele mesmo. Que é do Tecfult, que é o Centro de Reabilitação e Preparação dos Atletas em Cotia. Muito elogiado, inclusive. Tem um outro detalhe aí. Na gestão Júlio Casares, ele está no segundo mandato, é o 5º ano da gestão dele. O 6º em 2026 e depois ele não pode se reeleger, então o São Paulo vai passar por uma eleição... Ele adoraria se reeleger. Exato. Aliás, ele começa o mandato contra, depois há uma reforma estatutária para ele se beneficiar, então aí ele se colocou a favor, certo? 5º ano do mandato. 5º ano. Não era para a casa estar em ordem, senhores? Lógico. São Paulo está passando por isso no 5º ano de mandato? Se você assume o clube e você sabe que ali existe um problema, no 5º ano nós estamos discutindo o Centro de Reabilitação e Preparação dos Atletas Profissionais do São Paulo? Se procedimentos são adotados de maneira correta ou se... Quem é que manda? Quem é que conduz esse processo? O mandatário do clube não poderia deixar isso acontecer. No 5º ano? Que horas vai solucionar esse problema? Agora, para postar na internet, para aparecer, para fazer... Como é que é? O Arnaldo tem um... Não, ele fez quase que uma live quando o Rames Rodrigues chegou no aeroporto de Congonhas. É um presidente de composição. É isso. Para falar que teve superávit de Exato. R$2. Então, assim, a dívida só aumenta, os jovens talentos da casa foram vendidos por migalhas, contratações caras e equivocadas, enfim, o DM que está sempre cheio. No 5º ano, a casa não devia estar em ordem? Ou pelo menos passando essa impressão, opa, o São Paulo está nos trilhos? E não está. Olha, a gente, há algum tempo aqui no Bola, já fala sobre isso em relação a todos os técnicos que têm passado ultimamente, né? Dorival, antes do Dorival, depois do Dorival, Zubeldia, agora o Crespo, Rogério Ceni. Aí o cara vai fazer a escalação, prepara a escalação e a gente faz aquele campinho e coloca no canto direito lá os jogadores que estão indisponíveis.
por incrível que pareça, do São Paulo, aquilo só cresce. Aí eu pergunto assim, como é que você pode fazer uma análise técnica da possibilidade do time em campo se o técnico não pode contar com mais de um time Não, você que fica tem fora? total razão. E não estamos falando do elenco mais farto do futebol brasileiro. Ou seja, perdi o Caleri, perdi o André Silva, não tenho mais centroavante. Não tenho mais jogadores com essa característica. Perdi meus 2 laterais esquerdos, eu vou ter que improvisar o Ferreira como ala pelo lado esquerdo. O cara tem que fazer malabarismo. Como eu não canso de dizer aqui, com uma frase do nosso companheiro Elia Júnior, Crespo é um herói da resistência. Porque conseguir uma vaga à próxima Libertadores com esse elenco do São Paulo é para todo mundo bater palma para o Crespo. É um trabalho extremamente difícil de ser executado. A gente fala muito sobre o Dorival, do Crespo também. Ele não sabe, ele escala um time na quarta e no domingo ele não tem ideia se ele vai conseguir contar com 2 ou 3 atletas que ele escalou na quarta-feira. Pode perder todo mundo para o domingo. Só no São Paulo isso acontece. Por quê? Ninguém vem a público. Essa arrancada que o Fluminense deu com o Zubeldia prova para todo mundo que o Zubeldia tinha capacidade de tocar o São Paulo. Mas lógico. Se ele tivesse, eu brinco de Masterchef, se ele tivesse todos os ingredientes adequados para ele poder trabalhar. Lógico. Prova que ele não tinha esses ingredientes. Né? Um bom técnico. O Zubeldia se mostrou um bom técnico na LDU. Num primeiro momento no São Paulo, o trabalho dele no Fluminense é muito bom. O buraco ali é mais embaixo. Acho que todos vocês aí já abordaram essa questão. Não é o técnico que vai resolver. E o Rogério Ceni, para mim, apanhou injustamente quando falou das cadeiras na piscina. Aquilo ali tem uma simbologia muito importante. Muito importante. Não é uma chatice, uma idiosincrasia. Não. É uma constatação e um retrato de que o clube é uma zona. É piscina de tratamento do jogador. Isso, né? A gente pensa na piscina social lá que não tem nada a ver. É porque surgiu uma matéria indicando que o Rogério estava criando um desconforto interno por conta das cobranças. Ele cobrava. Claro, ele tem tamanho. Quando ele está no São Paulo, a chave do departamento é dele, ele cobra mesmo. E ele falou, bom, se eu estou causando esse desconforto porque eu estou cobrando água na piscina, eu vou continuar causando esse desconforto. Porque eu vou buscar sempre o melhor para o São Paulo. E é verdade. Do jeito que o Rogério trabalha, buscando sempre excelência, ele vai cobrar de todo mundo. E tem muita gente encostada lá há muito tempo. Então, quando chega o Rogério para tirar essa galera da zona de conforto, ele vai encontrar resistência. Normal. O que faz Muricy Ramalho no São Paulo hoje? Ele é um, segundo ele, né? Um cara que está mais próximo do treinador para entender os problemas do treinador. Mas os problemas são muito claros. Eu estou entendendo os problemas do treinador daqui de fora. O departamento médico, até onde sinceramente, eu sei, é um problema do treinador. O que faz Muricy Ramalho? Ele é um ídolo da história do São Paulo gigantesco, mas ele precisa produzir para o São Paulo. O que é que ele faz dentro do São Paulo? Ele nunca aparece quando o incêndio está tomando conta do... Você fala, mas o que o Muricy... O Muricy não devia estar falando, pelo menos com a imprensa, com jornalistas. Jornalistas, de modo geral, gostam dele. Apesar de que ele sempre tratou mal os jornalistas. Esse é um detalhe que ele não pode esquecer. Ele não pode esquecer. Como atleta, ele tratava mal. Como técnico, melhorou um pouquinho e começou a melhorar quando ele virou comentarista da TV Globo. Aí as coisas parecem que se encaixaram... Como treinador, ele deu muita patada. Opa, é uma espécie de Abel, daquela época, né? Eu tomei algumas delas. Então assim, ele que poderia fazer esse anteparo, ser uma espécie de escudo e vir a público e tal. Com relação a esse negócio do uso da caneta emagrecedora, o São Paulo divulgou uma nota assinada pela assessoria de imprensa. Quem é que assina pela assessoria de imprensa? Isso deve ter passado pelo Júlio Casares, né? E assessoria. Tem um assessor do presidente, tem um assessor de comunicação do clube, tem o assessor que cuida do departamento... Muito cacique para pouco índio, como disse o Bernardo. Então, eles Acho que poderia ter o assessor do departamento médico no São Paulo. Olha aqui, a respeito da falsa polêmica sobre o uso do medicamento Monjaro, o São Paulo esclarece que, 2 pontos, foram realizados tratamentos médicos individualizados, indicados de forma pontual, após avaliações clínicas criteriosas em apenas 2 atletas do time profissional. Esses jogadores não foram divulgados. Não. Não. E não de maneira generalizada.
continua indiscriminada, sendo no mínimo desonesto apontar a medicação como motivo do alto número de lesões na temporada. Clube preza pela saúde de seus atletas em todas as categorias e, por isso, busca sempre a excelência profissional em todos os departamentos de saúde. Quer dizer, disse não disse nada, porque isso Mas nada confirma é quase igual. que a caneta foi usada em 2 atletas do elenco Isso, profissional. porque ela começa falando que a reportagem é Exato. falsa, depois ela a nota chancela, quer dizer, a nota é confusa por si só, né? Exato. Agora, tem mais. Você acha que parou por aí? Não. Quando São Paulo foi goleado pelo Fluminense, de forma vexatória, o Luiz Gustavo, esse colocou a cara para bater. Ao sair do gramado, ele passou naquele banner que tem ali, né, com os patrocinadores e tal, e abriu o bico em relação aos jornalistas. Só que, nessa semana, ele foi desligado e não vai renovar contrato.